Boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Bosco Del Vecchio, sou professor na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E hoje a nossa conversa é sobre treinamento intervalado de alta intensidade, HIIT, aplicado às modalidades esportivas de combate. Beleza? Então hoje a nossa conversa é sobre... Helena, vem aqui falar um oi pro pessoal. Vem aqui. Fala oi pro pessoal. Fala assim, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Assim, eu vou dormir. Eu vou dormir. Manda um beijo. A gente vai conversar hoje sobre, então, treinamento intervalado de alta intensidade nas modalidades esportivas de combate. Para quem não mexe com lutas, já fica a dica, porque modalidades esportivas de combate respondem aproximadamente a 25% de todas as medalhas, ou próximo disso pelo menos, em Jogos Olímpicos. Ou seja, a contribuição das lutas no ambiente olímpico é muito elevado. Adicionalmente, uma série de modalidades que não estão nos Jogos Olímpicos também exercem um elevado impacto no ambiente social. Vide aí a representatividade do MMA, do Brazilian Jiu-Jitsu, do Muay Thai. Então, é essencial que a gente compreenda a dinâmica do processo de preparação física, por um motivo muito simples. O sistema de preparação física de praticantes de modalidades de combate tem uma elevada sustentação em tradições passadas de mestres para discípulos. Então, muitas vezes, o que a gente aplica de treino é o que a gente aprende com os nossos professores. Eu mesmo, grande parte da minha carreira como professor de judô, foi aplicando o que o meu sensei, o meu professor, me ensinava. E a gente tem aí pelo menos 3 grandes grupos de modalidades esportivas de combate. A gente tem aquelas modalidades de impacto, né, ou de percussão, por exemplo, o taekwondo, o boxe, são exemplos de modalidade de impacto ou de percussão. A gente também tem as modalidades que são consideradas de grappling ou domínio. Por exemplo, o judô se enquadra nesse grupo, né? Deixa eu ver se escrevi certo o judô. Aí, o judô se enquadra nesse grupo. O Brazilian Jiu-Jitsu se enquadra nesse grupo das modalidades de domínio. E a gente tem as modalidades que são mistas. Dentro das modalidades mistas, as principais que a gente tem trabalhado no nosso grupo são o MMA e o Wushu, a luta do Kung Fu. Então, dentro do Wushu especificamente, o Sandá é a modalidade de combate. Lembrando que a gente não usa o termo Kung Fu no ambiente das lutas. Kung Fu é um termo genérico, né? Não é aplicado necessariamente às modalidades de combate. Então a gente tem esses 4 grandes grupos de modalidades esportivas de combate e obviamente que elas são organizadas em diferentes sistemas competitivos. Dentro do cenário competitivo, é importante para quem é leigo, pelo menos inicialmente, se contextualizar que algumas modalidades tem uma característica que a gente chama de intermitente. Então, algumas modalidades são intermitentes e outras modalidades são contínuas. Um sistema de regra, ok? Então, dentre as modalidades intermitentes, eu vou destacar aqui pelo menos 3 delas, né? O taekwondo, para entender o que eu estou dizendo,
ele tem 3 rounds de 2 minutos com recuperações de 1 minuto, ok? Então uma luta de taekwondo, ela tem rounds programados e recuperações planejadas no seu cotidiano ou no seu interior. Além do taekwondo, um outro exemplo é o MMA. O MMA, tirando disputas de cinturão, obviamente, a gente tem 3 rounds de 5 minutos com descansos de 1 minuto. É uma outra modalidade, notem que o tempo de esforço é maior. E a luta olímpica é um outro exemplo. E a luta olímpica tem 3 rounds de 2 minutos por 1 minuto, se eu não me engano. Então, o que eu quero mostrar com isso? Que algumas modalidades têm um tempo planejado de descanso entre blocos de esforço. Só que além disso, existem as modalidades que são contínuas. Ou seja, essas modalidades contínuas não exibem intervalos planejados na regra. Então, por exemplo, o judô, na luta adulta masculina, tem 4 minutos de duração. O Brazilian Jiu-Jitsu, para a faixa branca, é de 5 minutos até 10 minutos para a faixa preta. O karatê, pelo menos no estilo Shotokan, os combates duram 2 minutos. Então é importante considerar que a gente tem 3 grandes grupos de modalidades de acordo com o tipo de esforço, né? E 3 grandes grupos de modalidade, 2 grandes grupos de modalidade, considerando a temporalidade, ok? Considerando a temporalidade. Nesse sentido, a gente começa a observar que muitas vezes o que fazemos no nosso cotidiano de treino fica bem distante desses valores que a gente encontra no momento competitivo de regra. Só que nesse cenário complexo, esses esforços que são feitos numa lógica de regramento, que é intervalado ou contínuo, sem exceções, esses esforços aqui todos têm uma característica intervalada. Ou seja, toda modalidade esportiva de combate é de natureza intermitente. O que significa isso? Que quando a gente entra para lutar, eu já tive a oportunidade de lutar algumas modalidades, fiz um tempo curto da minha vida, sou segundo dan no judô, enfim, como eu já disse no post anterior, trabalhei com atletas de diferentes modalidades. É importante a gente compreender que o esforço durante a atividade nas modalidades de combate tem uma natureza intermitente. Ou seja, a luta, diferente de uma maratona, por exemplo, de uma corrida de 3.000, uma corrida de 800, que a corrida é feita de modo contínuo. Então imagina assim, quando a gente pensa numa corrida, o esforço é feito mais ou menos deste modo, né? Às vezes um pouco forte, às vezes um pouco fraco. Em contrapartida, as modalidades esportivas de combate, dentro da luta, tem momentos de baixa intensidade, momentos de alta intensidade, momentos de baixa, momento de moderada, momento de baixa, momento de muito alto, momento de baixa,
momento de moderada, de baixa, muito alta, baixa, moderada, baixa. Então, a luta tem uma característica de esforço que alterna períodos de esforço, beleza? Eu tenho diversos períodos de esforço com o acompanhamento de períodos de recuperação. E é essencial, embora isso aqui seja bastante elementar, é essencial que haja a compreensão que a atividade de luta tem períodos de esforço e de recuperação por um motivo muito simples. Porque se a gente não compreende isso, a gente vai prescrever um treino que tem a característica predominantemente contínua. Eu cansei de ver treino e fazer treino, por exemplo, de que a gente brincava do 20 roda, ou 30 sequências cada um e troca o parceiro. Então eu começo a fazer 20 entradas de golpe, troco de parceiro, 20 entradas, troco parceiro, 20 entradas, troco parceiro. Isso é muito distante do que é a modalidade num cenário competitivo, ok? E a prescrição do treinamento intervalado de alta intensidade para as modalidades esportivas de combate deve, não é pode, deve considerar a análise de tempo, movimento dessas modalidades. Ou seja, nesse cenário, na análise de tempo-movimento, qual é a relação Opa, olha aqui, ó. Relaxe, mano. Qual é a relação de esforço, pausa nas modalidades esportivas de combate? Então, nossa próxima conversa, na próxima lousa, é compreender este elemento. Então, esse primeiro bloco da nossa live está a serviço de entendermos que modalidades esportivas de combate têm um elevado impacto mundial. Num cenário de Jogos Olímpicos, são responsáveis por entre 20% e 25% de todas as medalhas distribuídas. Além disso, a gente consegue observar também um elevado impacto no cenário midiático, por exemplo, com o MMA e no cenário competitivo com o Brazilian Jiu-Jitsu. A gente também aprendeu nesse primeiro bloco que existem dois grandes grupos de divisão. Elas podem ser impactantes de domínio ou mistas, com alguns exemplos. E que, além disso, elas são organizadas do ponto de vista do regramento em dois grandes grupos. Aqueles esforços intermitentes e aquelas lutas que são contínuas. As intermitentes é que tem um período obrigatório de descanso entre rounds, ok? Obrigatório de descanso entre rounds. Já aquelas que são contínuas, não tem o período de descanso entre rounds obrigatório no regramento. E, por fim, a gente observou nesse primeiro bloco que as modalidades de combate, diferentes das modalidades contínuas, apresentam uma alternância de esforços com diferentes níveis subsequenciados por períodos de recuperação. E isso é chamado de análise de tempo-movimento, que envolve a relação de esforço-pausa nas modalidades esportivas de combate. Então, se você tiver interesse, dê um print screen agora e não se esqueça, hashtag live com Fabrício, se quiser compartilhar, ok? Ficarei muito agradecido se você compartilhar e colocar a hashtag para eu ir acompanhando aí
o murmurinho, o bafafá, o zum 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 relacionado à temática desta atividade. Então, se você tiver afim, agora é hora de fazer um print da tela, por gentileza, fique à vontade. Perfeito. Bem, alguns recados. Elton, claro que tá rolando a live, velho. Tá dormindo, mano? Alguns recados. Cursos de treinamento intervalado de alta intensidade rolando em Goiânia, Valinhos, Belém. Onde mais? Curitiba agora. O último post tem uma lista de todos os cursos presenciais de treino intervalado de alta intensidade, beleza? Além disso, em www.fabriciobosco.com, curso de 7 horas de HIIT online para você aprender mais sobre treino intervalado de alta intensidade. E tá fixado aqui no Instagram. Se você tem interesse de aprender mais sobre treinamento intervalado de alta intensidade para modalidades esportivas de combate, não perca a oportunidade. Eu fiz um curso especificamente de HIIT para modalidades de combate. Ele tem mais de 3 horas de duração, destrincha tudo que eu disse agora e avança um monte. Não perde a oportunidade. Se você trabalha com luta, conhece quem trabalha com luta, www.vimeo.com/Fabrício Bosco, procura dentre as aulas o curso de treinamento intervalado de alta intensidade, que vai ser excepcional para a sua formação. Bem, vamos apagar essa lousa aqui, que agora a gente vai entrar numa fase subsequente, que é conversar salve Dunga para capoeira, Paranauê. A gente vai conversar agora de relação de esforço, pausa e temporalidade nas modalidades, beleza? Então, vamos apagar aqui. É tipo Dona Capitu apagando agora. Tem um cara bom que faz isso, Coimbra, lá de Curitiba. Ele apaga a lousa com uma competência que é excepcional. O Dunga manda muito bem apagando lousa lá em BH. Ele deu um curso como apagar a lousa que foi fora do comum. Eu fiquei impressionado. Então, se você tiver interesse no curso de HIIT para lutadores, www.vimeo.com/Fabrício Bosco. Certo? Olha lá, vimeo.com/Fabrício Bosco, curso de HIIT para lutadores. Bem, quando a gente fala de análise de tempo-movimento nas modalidades esportivas de combate, análise de tempo-movimento. A gente tem dois grandes grupos de compreender a análise de tempo-movimento nas modalidades esportivas de combate. O primeiro grupo de análise que a gente faz, ele é organizado em duas grandes variáveis. A variável que é esforço e pausa, ok? Então, análise de esforço e pausa. Sendo que este período de esforço, ele pode ser organizado em esforços de baixa intensidade e de alta intensidade. Então, esse é o grupo mais amplo. A maior parte dos estudos emprega
análise de tempo-movimento usando esforço e pausa, mas ele não é o único modo que a gente faz de análise de tempo-movimento nas modalidades de combate. Tem um outro que envolve 3 níveis diferentes: observação, preparação e interação, ok? Observação, preparação e interação. Nesse cenário, esforço, pausa é fácil de compreender, né? Período de pausa é quando o árbitro para a luta. Para porque o cara saiu da área, para porque fez uma pegada ilegal, para por diferentes motivos. Entre o começo e o fim da pausa, o atleta normalmente está voltando para a área de combate ou para a posição de luta. E entre a volta da pausa até a próxima parada é período de esforço. Então a gente teria um cenário que faríamos, por exemplo, esforço, 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 esforço. E a luta tem vários blocos de esforço e de pausa, né? Então a gente tem os períodos de pausa. Ficar pedagógico aqui, ó. Os períodos de pausa e os períodos de esforço. Só que além da análise de esforço e de pausa, a gente também tem uma outra forma de interpretar a atividade combativa que envolve períodos de observação, preparação e interação. Então, no momento de observação, os atletas estão sem contato entre eles, ok? Um momento sem contato entre eles. O período de preparação envolve aquela fase que os atletas estão tentando achar a distância entre eles. Então eu tenho vários momentos que o meu atleta tenta achar a distância e esses momentos são interceptados por períodos que eles ficam longe entre si. Quando o meu atleta se sente seguro, aí ele entra para um período de interação, é quando ele vai entrar no fight, definitivamente. E esses períodos, eles se alternam, né, durante a luta. Então eu estou colocando em diferentes cores, mas eles podem ter também diferentes tamanhos. Aqui, ó. Nessa situação eu tenho só observação, estou girando em volta do ringue, do dojo, do dojan, enfim. Aqui eu aplico um golpe, volto, aplico um chute e volto para marcar a distância. Vou fazendo isso, me aproximando, até que eu me sinto seguro na distância bem marcada e entro no infight. Troco golpes com o meu adversário e aí me afasto de novo. Marco posição, troco golpes de novo. Marco posição, troco golpes de novo. E a luta, então, tem este perfil de diferentes níveis de intensidade. Eu estou falando tudo isso porque, sem compreender esta fundamentação, fica difícil de depois ter autonomia para desenvolver as atividades de esforço intervalado aplicadas às modalidades esportivas de combate. Então, eu estou ensinando isso para que você possa sozinho pegar o teu celular, baixar um aplicativo que chama EasyTag, gratuito. EasyTag. Com o EasyTag, você faz umas etiquetas no display do celular. E aí, quando o teu aluno estiver competindo, ou se você quiser fazer análise de lutas de diferentes modalidades,
Você coloca lá esforço e pausa, ou observação, preparação e interação. E vai vendo a luta e vai marcando. O cara fez sua observação, entrou um golpe, saiu, fez interação. Tipo videogame, manja? O legal desse Easy Tag é que depois você vai gerar uma planilha no Excel com o tempo de todos os esforços. Isso vai ser essencial para desenvolver a competência de aplicação dos modelos de esforço intervalado de alta intensidade. Então essa segunda parte da nossa live foi para aprendermos que existem dois grandes modos de fazer a observação dos combates, o registro da análise de tempo-movimento, e dentro desses registros de análise de tempo-movimento, a gente tem dois grandes grupos. O primeiro grupo, à esquerda, é o grupo que está mais hegemônico, mais tradicional. É o grupo que usa esforço e pausa, sendo que os esforços são organizados em baixa e alta intensidade. E à esquerda a gente tem um outro grupo aqui, na minha esquerda, na direita de vocês, que envolve observação, preparação e interação. Vocês vão ver como vai ficar fácil agora que entendemos essas variáveis para compreender como se manifestam essas análises de esforço e recuperação nas diferentes modalidades esportivas de combate. Não perde a oportunidade, se você mexe com luta, de baixar o Easy Tag e brincar com ele, porque ele é gratuito e vai ajudar um monte na compreensão dessas variáveis e principalmente na sistematização dessas variáveis. Então, por gentileza, faça o print screen aí que a gente vai para a última parte da nossa live, beleza? Aí, então, vou apagar aqui, ó, porque a gente agora vai ver alguns exemplos de análise de tempo-movimento e, obviamente, como elas são encaradas no modelo de preparação física dos lutadores. Então, por exemplo, quando a gente vê os combates de judô, a maior parte das lutas de judô tem uma relação de esforço-pausa de 2:1 até 3:1. O que significa isso? As pessoas ficam 2 blocos de esforço fazendo atividade por um bloco de matê, de pausa. Então, nesses 2 a 3 blocos de esforço, a gente tem os atletas fazendo muita disputa de pegada, tentar entrar golpe, encaixar, dominar o adversário. E nesse cenário aqui, os períodos de esforço duram normalmente de 20 até 40 segundos. E as pausas duram normalmente de 10 até perto de 20 segundos. Ou seja, o exemplo que eu gostaria de dar com o judô agora envolve, ao invés de você colocar um aluno na frente do outro para ficar fazendo 20 golpes e roda, coloca esse aluno para fazer, entre aspas, o esforço e entrada de golpe no tempo de uma luta. 3 minutos, se for categoria de base, então tudo bem, o teu aluno, da dupla, vai fazer 3 minutos de esforços de alta intensidade com pausa. Então 20 segundos de disputa de pegada, 10 segundos parado. 20 segundos entrando golpe, 10 segundos parado. 30 segundos alternando disputa de pegada, entrada de golpe, 10 segundos parados. Ao invés de ficar fazendo 20 roda. Fez o tempo todo de esforço, então o seu colega vai fazer a atividade. Isso é absolutamente diferente do cenário cotidiano que a gente observa nas modalidades esportivas de combate. Eu falo do judô com conhecimento de causa.
Bem, uma outra forma de compreender esforço e pausa envolve o Brazilian Jiu-Jitsu, por exemplo. No Brazilian Jiu-Jitsu, a literatura tem observado que a gente tem blocos de 7 para 1 até 10 blocos de esforço para 1 bloco de pausa. Então, olha só, diferente do judô, é muito mais tempo em atividade do que em recuperação. O judô é o dobro, né? 2 para 1 até o triplo, 3 para 1. Mas no Jiu, eu tenho, por exemplo, aqui 100 segundos de esforço por 10 segundos de recuperação. E neste período aqui de esforço, no Brazilian Jiu-Jitsu, normalmente a gente tem blocos de 5 segundos em alta intensidade por blocos de aproximadamente 25 segundos em atividades de nível mais moderado ou de baixa intensidade. E nesse cenário a gente faria, por exemplo, 5 segundos de atividade muito pegada, muito forte, muito intensa, tanto dinâmica quanto estática, e aí 20 segundos, 25 de isometria. Esse bloco aqui dá quanto tempo? 30 segundos? A gente vai fazer isso aqui 3 vezes então, porque vão dar 90 segundos, e aí vai descansar 9. 4 vezes isso aqui vai dar 120 e vai descansar 12. É totalmente diferente de fazer um rola ou um drill sem relação de esforço-pausa controlada. O nível de atividade é intervalada e de alta intensidade. Por exemplo, no Wushu, uma outra modalidade aí, nas lutas de Sanshou, a gente tem esforços de aproximadamente 2 blocos de atividade por 1 bloco de recuperação. No Karatê é a mesma coisa. No Karatê a gente tem aproximadamente 2 blocos de esforço por 1 bloco de recuperação. Nesses 2 blocos de esforço do Karatê, por exemplo, a gente vai ter aí aproximadamente 18 a 20 segundos de baixa intensidade, step, deslocamento, alternados por períodos de 1,5 até 3 segundos em altíssima intensidade. Ou seja, o nosso treinamento intervalado de alta intensidade para as modalidades de combate vai decorrer da análise temporal dessas modalidades. Já partindo agora para uma outra forma de análise, de observação, preparação e interação, a gente pode pegar o exemplo do kickbox e do Muay Thai, que tem temporalidades semelhantes. Então, num sistema de combate, tanto o Muay Thai quanto o kickbox tem esforços que são observação 5 segundos, preparação de 2 a 3 segundos e interações também próximas de 5 segundos. Ou seja, a gente vai ter um período de deslocamento no ringue, um período de medir distância curtinho e um período de infight. Tudo isso dura quanto? 15 segundos? Ok, quanto tempo dura um round? Um round dura, 2 minutos? Então eu vou fazer quantas vezes isso aqui? 8, para que dê os 2 minutos. Cara, se você
conseguir organizar o sistema de treino para realizar as modalidades nesta lógica, você troca de nível na modalidade esportiva de combate. Um outro exemplo que a gente pode dar aqui em cima envolve o MMA. Então, por exemplo, no MMA, a relação de esforço-pausa é normalmente próxima a 4:1, beleza? Só que se a gente for considerar observação, preparação e interação, a gente vai ter períodos de observação que duram perto de 10 segundos, preparações que vão durar entre 2 e 4 segundos e interações que vão durar normalmente de 5 a 15 segundos. Então, quando você vai fazer uma atividade que envolve o MMA, você deve guardar mais ou menos essas proporções. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 10 segundos mais 15 são 25, mais esses 5 aqui do meio são 30 segundos. Imagina que eu vou ter um bloco aí que vai durar 30 segundos por aproximadamente 7 segundos e meio de interrupção. Então eu vou ter aqui esforços de 30 segundos com pausas próximas de 7,5 segundos. Sendo que nesses esforços de 30, a gente tem uma alternância das intensidades. Intensidade baixa, intensidade média e intensidade muito alta. E aí, então, a gente começa a perceber que o processo de preparação física de lutadores, empregando o treinamento intervalado de alta intensidade, tem que ter subsídio ou uma sustentação baseada na atividade fim, que é na atividade combativa ou competitiva. Porque senão a gente vai ficar naquele ditado que é treino, jogo é jogo. Óbvio, quando a gente faz o treino errado, ele é muito distante do jogo que é atividade fim. E nesse cenário aqui a gente vai ter o treino com uma característica muito mais próxima do que é o jogo. Ah, mas Fabrício, eu posso fazer hit nos meus lutadores utilizando corrida? Claro que você pode. Eu não tenho preconceito nenhum com isso, não. Eu só acho que tem momento para tudo, né? Normalmente o treinamento intervalado, de modo geral, a gente vai fazer mais distante da competição. Conforme a gente se aproxima da competição, 12 semanas, 10, 8 semanas, você tem que parar com essas coisas que são condicionantes gerais e trabalhar numa perspectiva de treinamento intervalado de alta intensidade que é composto por atividades específicas. Inclusive, você vai fazer isso, se conhece o adversário, num planejamento técnico-tático com base na dinâmica de luta do adversário. Nesse sentido, é importante a gente pontuar que o aumento da aptidão física é importante para o sucesso competitivo. No entanto, não é determinante. O que determina o sucesso competitivo é o domínio técnico-tático que o lutador tem do seu sistema de combate, ok? Então, a nossa atividade hoje foi falar um pouco sobre treinamento intervalado de alta intensidade para lutadores. Para isso, a gente precisou compreender que a luta é uma atividade de natureza intermitente. Aprendemos que existem dois grandes modos de fazer análise de tempo-movimento nas lutas, baseada no esforço e pausa, baseada na observação, preparação e interação. A partir disso eu dei alguns exemplos de temporalidade para algumas modalidades. Tem para diferentes modalidades, né? A gente tem para wrestling, tem para muay thai, como eu te mostrei aí, tem para boxe, tem para karatê, taekwondo. Enfim, a gente tem dados de temporalidade para várias modalidades.
E a partir disso a gente desenvolve o processo de treino intervalado de alta intensidade com base na temporalidade de luta. Qual é o risco disto? O risco disso é que seu atleta, se não tiver um controle adequado da carga de treino, pode desenvolver uma síndrome de overtraining por sobrecarga muito alta, porque o modelo de treino intervalado de alta intensidade tem que ser feito com cuidado. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que o atleta não vai ter surpresa. Ele vai entrar para competir e ele não vai perder por cansaço, por fadiga, por falta de resistência cardiorrespiratória e neuromuscular. Para quem já lutou sabe que a situação mais desesperadora que existe é você querer fazer alguma coisa e não ter gás para realizar. O modelo de treino intervalado de alta intensidade ajuda a minimizar o processo de fadiga precoce na preparação e no desempenho competitivo de lutadores. Por fim, eu gostaria de deixar um recado. Existem vários cursos que eu estou para ministrar até o final do ano. No meu último post no Instagram, instagram.com/FabrícioBosco, tem a agenda com todos os lugares que eu vou. Em dezembro tem curso presencial no Rio de Janeiro. Procura o Leandro Paiva se você tiver interesse, que eu pretendo aparecer lá no domingo à tarde para fazer uma atividade bem legal. O Leandro vai divulgar ainda a programação nacional do simpósio de artes marciais e modalidades de combate. Não esqueça de fazer o print dessa tela, compartilhar com seus colegas a oportunidade, e se você chegou atrasado, perdeu, conhece alguém que tem interesse em assistir esse conteúdo, por favor, não se esqueça de dar um print aí e depois avisar que a gente vai subir para o YouTube, ok? Galera, mensagens importantes de final de noite. Final de semana agora, simpósio internacional em Recife, beleza? Não perca, porque eu vou falar sobre como combinar HIIT e musculação. Final de semana que vem, Curitiba, treinamento intervalado de alta intensidade e síndrome metabólica. Dia 30, curso inédito em Goiânia, como combinar HIIT e musculação. Curso de 8 horas, 5 teóricas e 3 práticas, mão na massa. No mês que vem, final de semana, no dia 6, Valinhos, curso de treinamento intervalado de alta intensidade num hotel maravilhoso, galera de Campinas, Vinhedo, Jundiaí, São Paulo, Piracicaba, Hortolândia, em torno ali da região de Campinas, São Paulo. Não perde, porque é o último nesse ano que eu vou ministrar naquela região, beleza? E aí depois a nossa agenda segue bombando até o final do ano. Obrigado pela atenção de vocês. Um bom final de noite. Eu vou sair da tela para você fazer o print screen agora. E até a próxima. Se for postar, por gentileza, não esquece, live com o Fabrício. Um beijo, boa noite para vocês.